Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Gigante Glorioso. Hoje o videozinho um pouquinho mais tarde, né? Aquele sabadão que a gente passa com a família, enfim, né? Sábado, vocês sabem, é um dia que eu guardo, né, para curtir sempre com a família. E agora, voltando para falar com vocês, que também são minha família, sobre Arthur Jorge, né? Todo mundo me perguntando, participei há pouco agora da live do Botafogo. Agradeço aí ao Botafogo que me convidou a participar sobre a premiação do Botafogo Premia, né? O Diogo Lobo, que ganhou um carro muito bacana, parabéns aí ao Diogo Lobo. E agora falando do Arthur Jorge, porque muita gente acabou me perguntando lá na live, né? E Arthur Jorge, e a Jota, Guilherme, e a Jota, e a Jota, e a Jota. Todo mundo está falando muita coisa, né? Mas nessa situação do Arthur Jorge, eu conversando com a nossa produção aqui, né, os contatos que a gente tem, existem muitas coisas para serem faladas. Primeiro, o valor que o Al Rayyan oferece é um valor que qualquer clube do Catar, dos Emirados Árabes, qualquer clube árabe poderia oferecer. 3 vezes mais do que o Arthur Jorge ganha no Botafogo. Ok. O Arthur Jorge, eu já falei isso para vocês, né? Hoje ele recebe um valor que é inferior ao que o Bruno Lage e o Luiz Castro recebiam no Botafogo. E é claro que, até por metas de bonificação, né, você tem bônus por título, tal, o Arthur Jorge já teria naturalmente um aumento embutido aí nos seus ganhos. Eu vejo toda essa situação de uma forma muito simples, né? O treinador, ele tem uma oportunidade de ganhar muito dinheiro, é muito dinheiro, quando o cara topa, né, trabalhar no Catar, nos Emirados Árabes Unidos, tal, é muito dinheiro. São contratos curtos, é uma oportunidade que você tem de ganhar muita grana. Não que ele ganhe pouca grana no Brasil, né? Eu confesso a vocês que tenho uma certa dificuldade, né? E aí o Abel Ferreira me soa como o último dos românticos, porque é um cara que em nenhum momento se deixou iludir ou se deixou levar por ganhar o dobro, ganhar o triplo. Não, ele já ganha 2 milhões. Que mais, né? No Palmeiras. Será que um ser humano precisa de mais do que isso para dizer que está feliz, que tá... É inadmissível, né? Sendo que muita gente que acompanha aqui o Gigante Glorioso ganha salário mínimo. Assim, parece... Não bate, né? Caramba, o cara ganha 2 milhões, 1,5 milhão por mês, ele precisa de mais para ser feliz. Enfim, mas eu não estou aqui para julgar ninguém. Não julguei o Luiz Castro, porque, enfim, acho que nenhum de nós deve julgar ninguém. Entendi o que o Luiz Castro fez, para ele dirigir o Cristiano Ronaldo era um sonho. Agora, Al Rayyan, o Luiz Castro, ele era mais velho, né, e já tinha passado pelo Porto, pelas divisões de base, Porto B, passou um tempo no Porto A, né? Ele já tinha passado por Chaves, um clube de Portugal, menor, tinha passado pelo Shakhtar Donetsk, e aí foi lá pro Catar, né? Veio do Catar pro Botafogo. Aí a gente pensa, né? Beleza, o Luiz Castro, talvez a carreira dele não fosse explodir da maneira como talvez ele sonhou quando estava lá no Porto B, né? O Arthur Jorge, ele tá numa ascendência, e ele é novo, ele é jovem. Começou no Braga, ganhou títulos no Braga, levou o Braga para Champions, veio para o Botafogo, ganha títulos. Al Rayyan, esportivamente, para mim é um tiro no pé. Você escolher um contrato com o Al Rayyan, seja ganhando 3 vezes o que você ganha no Botafogo, mas para não ser mais ninguém acompanha Al Rayyan, ninguém liga para campeonato Qatar. É claro que depois do Al Rayyan ele vai dirigir outro clube, até porque vai ficar com essa Libertadores, esse brasileiro no Botafogo como o eterno currículo. O que ele ganhar no Al Rayyan, ninguém vai ligar, pouco interessa, que ninguém está nem aí para o futebol do Catar. Agora, você competir com tanto dinheiro assim é muito complicado. Todavia, eu vejo um cenário de respeito ao Botafogo nisso tudo.
Acho que o Arthur Jorge não deveria ter tocado no assunto. Ele falou sobre isso antes do jogo contra o Pachuca, né? Depois do jogo contra o São Paulo. Na verdade, antes do jogo contra o São Paulo, já havia tocado nesse assunto numa entrevista à ESPN e eu achei de péssimo tom. Péssimo tom, não gostei nada dele ter falado isso. Isso não apaga o que ele fez, que foi maravilhoso, não apaga a nossa vontade que ele fique. Mas apesar dele ter mandado uma bola muito fora, falando sobre o assunto, ele tem um respeito muito grande pelo Botafogo, porque todas as situações que chegaram até ele, todas elas passam por antes, tem que ter a conversa com o John Textor. Acertou isso e aquilo, tal, já tem a base salarial, o valor é tanto, a proposta é tanto. Mas primeiro tenho que ter a conversa com o John Textor. Nada será acertado antes de falar com o John Textor. John Textor provavelmente não vai igualar os vencimentos que o Al Rayyan poderia pagar para o Arthur Jorge. Né? Mas John Textor poderia, com certeza, dobrar o salário do Arthur Jorge. Até mais do que isso. Né? Ele pode melhorar e muito o salário do Arthur Jorge para que o Arthur Jorge cumpra o seu contrato. Porque, na verdade, não tem essa de o futuro do Arthur Jorge. O futuro do Arthur Jorge é no Botafogo, ele tem contrato com o Botafogo. O que o John Textor precisa fazer agora é exatamente aquilo que o Arthur quer. E o que ele quer? Ele quer uma valorização salarial. Afinal de contas, ele é o treinador campeão da Libertadores pelo Botafogo. Ele não é qualquer treinador. Ele não é um treinador que ganhou vaguinha para a Sul-Americana. Ele não é um treinador que deixou o time na primeira colocação e meteu o pé no meio do campeonato. Ele até recebeu proposta para isso. Ele poderia ter sido um Luiz Castro da vida. Mas ele nem ouviu as propostas. O Botafogo nem sequer deu atenção a tais propostas. Porque o foco do AJ era conquistar títulos. Ele conquistou. E aí fica aquele dilema. John Textor vai cobrir a proposta? Não vai. John Textor vai dobrar o salário, até mais do que dobrar? Vai. Vai porque John Textor não quer perder o Arthur Jorge, e eu sei disso, estou falando isso para vocês isso há muito tempo. John Textor não quer perder o Arthur Jorge. Ele é o cara do Botafogo Way. A gente sabe como o Botafogo joga porque a gente tem o Arthur Jorge à frente hoje. Mas também tem aquela situação, o Arthur Jorge ele já conquistou talvez o máximo. Em menos de um ano no Botafogo ele já chegou ali ao teto. Porque, vamos ser sinceros, né? Super Mundial de Clubes, se o Botafogo conseguir chegar às oitavas, quartas, já vai ser um feito absurdo. E não é porque o Botafogo é menor do que o PSG, não, porque o PSG não significa nada perto do Botafogo. Mas a gente está diante de um cenário econômico em que você não consegue segurar os seus jogadores diante do assédio dos clubes europeus. Né? Seja SAF, seja não SAF. Afinal de contas, vou até falar para vocês aqui, né? O assédio em cima de jogadores do Botafogo é muito grande, tá? É muito grande. A diretoria do Botafogo trabalha com a possibilidade de manter Luiz Henrique dentro da Rede Eagle, óbvio. É o maior ativo da Rede Eagle. Agora, se chega uma proposta de 250 milhões, 300 milhões, 200 e tantos milhões pelo Luiz Henrique, o John Textor pagou 100, pagou 107. Se alguém paga o dobro, fica difícil, né? Afinal de contas, para empresário, tudo é número. Tudo é número. Luiz Henrique pode ficar mais tempo, pode ser muito mais ídolo, pode criar uma identidade, tudo isso. Mas na hora do vamos ver, o empresário ele quer saber o seguinte, compramos por quanto? 107. Vamos vender por quanto? 214. É o dobro. Vambora. Vou achar outro Luiz Henrique. Acho difícil num curto prazo achar um outro Luiz Henrique, porque não existe. Né? Não existe. Ainda mais tudo que o Luiz Henrique fez com a camisa do Botafogo, a identificação que ele criou. Um Savarino, que é um jogador já com 28 anos, não é o perfil do futebol europeu, mas está jogando tanta bola. Um cara com 26 participações em gols na temporada é um cara fora da curva. Né? E o Botafogo pode faturar quase 100 milhões, segundo informações aí, né? Tô vendo alguns canais falando. Tem proposta para o Savarino que beira a casa dos 15 milhões de euros. Pode chegar aí a 100 milhões, 90 e pouco, quase 100 milhões de reais. Um jogador que veio há
menos de 10 milhões. Então, assim, você está ganhando 10 vezes mais. Para o empresário, gente, a gente como torcedor fica, poxa, mas vai se desfazer do quarteto fantástico, Igor Jesus, Luiz Henrique, Savarino, Almada, o que vai restar do Botafogo? Gente, isso é tudo especulação, tá? É tudo especulação. E esse é o momento de especular. No ano passado, no ano retrasado, era o momento que a gente mais gostava. Por quê? Porque era o momento da gente ter um time melhor, a gente não ganhava nada, e pô, quanto mais especulação, mais a gente ficava animado e tal. Agora a gente ganhou tudo. Então toda a especulação que acontece é em cima do que a gente tem. A gente só não quer perder o que a gente tem e quer melhorar. Só que o mercado é voraz. E não é porque o Botafogo não tem condição de manter. O Botafogo tem condição de manter. Agora, eu pago 10 em você. Querem me dar 100? Caramba, querem me dar 100. 10 vezes mais do que eu paguei por você. Eu tenho condição de ir ao mercado e encontrar um outro jogador, de repente até melhor do que você. Esse é o mercado do futebol hoje em dia. Guilherme, você concorda com isso? Não concordo. Por quê? Porque eu sou torcedor. Eu sou torcedor. Eu queria ver o time, a base do time, mantida. Eu sou torcedor. Mas a gente tem que entender que é muito diferente, por exemplo, de 1995, em que, em 1996, o Carlos Augusto Montenegro, que era o presidente do Botafogo, teve que se desfazer de Donizete, de Gonçalves, de Leandro Ávila. Boa parte do time foi embora, né? Gonçalves ficou, mas Gotardo ficou por mais um ano, mas o Botafogo perdeu ali alguns jogadores importantíssimos, né? Sérgio Manuel foi embora, e aí o Botafogo, num jogo de Libertadores, 4-1 em cima do Universidade Católica, antes do jogo o Montenegro, olha só o nível, né? Ó, se não chegar a 50 mil, eu vou vender Beto, vou vender sei lá mais quem. Falou que ia vender 3 jogadores, porque precisava pagar salário, para isso precisava colocar 50 mil no Maracanã. E não deu 50 mil no Maracanã. Vocês verem, né? Não deu 50 mil no Maracanã. Mas não estamos nessa época em que o dirigente ameaça, ó, se não tiver tanto, vou ter que vender fulano. Estamos nessa época. Dinheiro não falta ao Botafogo. A grande questão é que quem está à frente da SAF não é um torcedor do Botafogo. É alguém que vê uma oportunidade de mercado absurda de trazer outros jogadores até de níveis acima dos que estavam. Pô, mas é possível encontrar alguém melhor do que o Savarino? Pode doer no meu coração falar isso para vocês e doer no de vocês ouvir. É possível encontrar. Porque o Savarino, ele estava jogando no futebol norte-americano. Ele há pouco tempo não era nem titular da seleção da Venezuela, há 3 meses. Eu quero perder o Savarino? Jamais. É um cara que cativou o torcedor do Botafogo. Repito, 26 participações em gols, artilheiro do Botafogo no Campeonato Brasileiro. É claro que eu não quero perder um cara desse. Mas existem jogadores do mesmo nível ou até melhores? Existem. Mais caros. Por isso que o John Textor, se realmente aparecer essa proposta de 10 vezes mais o valor que o Textor pagou no Savarino, eu acho provável que ele aceite. O Luiz Henrique vale muito mais. É o jogador mais valioso do futebol brasileiro. Esse eu acho que o John Textor vai selecionar mais para vender. Não vai vender por qualquer quantia. É mais do que eu paguei, não. Não serve mais do que eu paguei. Porque esse cara é o meu ativo. Eu mantendo na Rede Eagle, seja no Botafogo, seja no Lyon, esse cara é o meu ativo. Esse cara precisa jogar um Super Mundial de Clubes da FIFA, tá? Então, com o Luiz Henrique eu acho que é diferente, tá? Igor Jesus ainda não chegou nada de concreto, né? Apesar de ter vários clubes interessados. Mas no vídeo de hoje, estou respondendo aqui sobre a questão do Arthur Jorge. Vai ficar ou vai sair, Guilherme? Olha, as duas opções são muito plausíveis, tá? Conheço gente que opina que vai ficar, conheço outros que acham provável que saia. Concorrer com dinheiro é sempre muito difícil, tá? Agora, depende muito da cabeça do treinador. O treinador, ele quer continuar sendo um vencedor ou ele topa 2 anos, 3 anos de ostracismo sem ser ninguém? Então eu topo. Ganhando 3 vezes mais do que eu ganho, 6 milhões por mês, eu topo. Tudo bem, eu te entendo, porque um cidadão comum ganhar isso é impossível, né? Então eu entendo. Agora,
é preferir realmente o dinheiro, a aposentadoria antecipada, do que a relevância para o futebol. Há treinadores que não. Repito aqui, Abel Ferreira pode ter os defeitos que for, mas é um cara que prefere ser relevante no futebol. Ele todo ano nega uma proposta do futebol árabe. E não é propostinha não, tá? Não é propostinha não. Estou falando do treinador mais vencedor do futebol brasileiro. E é um cara que não aceita ser irrelevante. A vaidade dele não permite. Isso é ótimo para o torcedor do Palmeiras. Isso é ótimo para a instituição Palmeiras. A minha esperança, e a de vocês aqui como torcedores, é que o Arthur Jorge tenha essa vaidade de querer ser relevante, e esse respeito que ele tem pelo John Textor, de não vou decidir nada sem antes falar com o John Textor, que é uma forma de dizer, e aí, John, eu tenho esses valores aqui na mesa, como é que a gente pode resolver isso? Esse falar com o John Textor antes quero saber se o meu chefe cobra essa proposta ou se aproxima da proposta. Isso é basicamente o que está acontecendo. Então, de certa forma, isso mostra um respeito do Arthur Jorge pelo Botafogo e pelo John Textor. E vamos apostar que o John Textor se aproxime desses valores. Ele está disposto a isso? Isso eu garanto para você. Ele está disposto a isso. Ele vai fazer isso. E aí vai depender somente do Arthur Jorge. A tendência, né, é que tanto a esposa quanto ele, se o John Textor se aproximar desses valores, dobrar o salário dele, e que ele fique. Afinal de contas, existe uma resistência muito grande no mundo árabe, né? Existe uma resistência muito grande. A liberdade não é como no Ocidente. Então tem muita coisa aí, né? Se fosse uma proposta de Portugal, vamos lá, o Porto, Benfica, está fazendo uma proposta para o Arthur Jorge, tal, o triplo do valor. O Arthur já tinha saído. Ele já tinha saído. Não tinha nem pensado duas vezes. Porque aí ele tem uma ascensão para ele, né, na cabeça dele, que seria Braga, Botafogo e um grande de Portugal. Por quê? Porque ele está entre os principais de Portugal, terra dele, família dele e tal, tudo ok. Mas não é isso, tá? Al Rayyan é o que a gente está sabendo aí, em questão de valores, tá? Então tá na mão do Arthur Jorge. Gente, nada mudou. Nada mudou. Jogadores do Botafogo cobiçados no mercado. Os melhores do Brasil, como não seriam cobiçados? É claro que todo clube europeu, todo clube de tudo que é lugar vai querer cobiçar os melhores. Os piores ninguém quer. Então vamos nos acostumar com isso. E diferente de outros anos, nós temos grana para poder repor. A cada saída, eu falei para vocês isso, o Alessandro Brito tem 3 nomes no mínimo para recompor. Tá? Um mais caro, outro mais ou menos. Existem 3 nomes ali para recompor. Tá? Então eu recomendo a vocês, curtam o fim de ano, vivam o Natal em família, com os amigos, mesmo que sozinho, com felicidade. Curta esse fim de ano com alegria, não se estresse. Você é campeão da América, você é campeão brasileiro, você está milionário, o Botafogo está milionário. Saiu um, entra outro. Saiu o Arthur Jorge, vem outro. Quando o Arthur Jorge chegou, ninguém sabia nem quem era. E agora ele é extremamente relevante, graças ao trabalho dele e ao que o Botafogo proporcionou. Gente, vem outro. Os jogadores vão e vêm, é a música do Botafogo e é verdade. Então assim, vamos ficar tranquilos, porque o nosso destino em 2025 vai ser melhor do que foi em 2024. É possível ter um time melhor do que esse? É possível. E acreditem, não se faz um time vencedor contratando reservas. Então, saiu A, entra um A mais. Saiu jogador X, entra um X mais. Porque agora o Botafogo vai disputar um torneio com o Atlético Madrid e PSG no grupo. Não é Universitário do Peru e a LDU. Vocês acham que o John Textor vai querer passar vergonha? Não vai, gente. Então, assim, manter ou não manter o jogador depende disso aqui, porque você consegue um jogador melhor do que os que tem, é com isso aqui também, tá? Então, vamos ficar tranquilos. O que o Arthur Jorge decidir está decidido. O que você acha, Guilherme? Eu não acho nada. Eu acho que dinheiro movimenta e muda a cabeça das pessoas. Mas eu também acho que, se é só dinheiro, John Textor tem muito também. Então, entre dinheiro e o mistério e o desconhecido e um país que cerceia a liberdade, e dinheiro com garantia de títulos, sendo amado por todos, é dinheiro igual, né?
Então acho que o John Textor tem grandes chances ainda de fazer com que o Arthur Jorge cumpra o contrato dele. E a ideia é até colocar mais um ano, tá certo? Enfim, aguardemos. Beijo grande no coração de vocês. Saudações alvinegras. Fui.